Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 6 de julho, dia em que a igreja celebra a memória de Santa Maria Gorete, Mártir. E o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 32 ao 38, que diz assim: Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na liturgia da Santa Missa, tem uma oração eucarística cujo tema é Jesus que passa fazendo o bem. E é justamente o que nós acabamos de ouvir no evangelho de hoje. Jesus passa fazendo o bem. Essa frase não está escrita no evangelho. Mas veja, o evangelho começa dizendo que apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. E o demônio foi expulso. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. O primeiro bem que Jesus faz, a expulsão do demônio e o mudo que começa a falar. As multidões ficam admiradas e algumas pessoas dizem: Nunca se viu coisa igual em Israel. Veja, e Jesus ali começou a ser criticado e perseguido pelos fariseus, porque eles diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas veja só o que vem depois. Jesus não se prende às críticas. Jesus não se prende à perseguição que está sofrendo. Jesus não se prende à incredulidade de alguns. O evangelho continua. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus era incansável. Jesus ia de um lugar para outro, pregando, anunciando o evangelho, curando os doentes. Por isso que eu comecei dizendo: Jesus que passa fazendo o bem. E o bem maior é a nossa salvação. Ele veio para nos salvar. E diz mais: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas. Jesus se compadeceu. Jesus sentiu o cansaço do povo. Jesus, ele sentiu o sofrimento do povo, a angústia do povo. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante e muito importante. Jesus que olha para o povo e sente as dores do povo. Por isso que se diz: teve compaixão, sentiu compaixão. Ele faz o bem motivado pela compaixão. Motivado pela compaixão. Jesus passa fazendo o bem. Será que de fato é assim que nós enxergamos Jesus na experiência que nós fazemos com Ele? Porque quando eu penso em Jesus na minha vida, eu preciso pensar em Jesus assim. Jesus vai passar pela minha vida fazendo o bem. Jesus entra na minha vida para fazer o bem. Jesus entra na minha casa para fazer o bem. Jesus entra na minha família para fazer o bem. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei a realidade da sua casa, eu não sei a realidade da sua família, mas uma coisa eu sei: Jesus entra na sua casa
e quer entrar na vida da sua família para fazer o bem. Independentemente do que a sua família vive hoje, do que você vive hoje. Ele vem para fazer o bem. O que Jesus precisa fazer hoje na sua casa, na sua vida, na sua família? Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei dos seus problemas, das suas dores, se você está doente ou não. Eu não sei se você está sofrendo ou não. Mas veja, independente da situação, Jesus chega para fazer o bem. Creia nisso. Creia nisso. Ele vem para fazer o bem. E para terminar, uma outra coisa. O Evangelho disse: então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Nós, cristãos, devemos ser como Jesus. O cristão significa ser outro Cristo. E como é que a pessoa se torna outro Cristo? São Paulo vai dizer: tenha os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo. Precisamos ser como Jesus. Precisamos viver o que ele viveu. Precisamos pensar como ele pensou. Precisamos agir como ele agiu, meu povo. Tem tanta pessoa sofrendo. E quantas vezes nós somos tentados a sermos pessoas indiferentes à dor do outro. Às vezes só pensamos na nossa própria dor, enquanto Jesus ia de um lugar para outro pensando nas pessoas, vendo o sofrimento das pessoas, sofrendo com as pessoas e fazendo o bem às pessoas. A nossa vida deveria ser assim também, meu povo. A nossa vida de igreja, a nossa vida de cristãos deveria ser assim. Aonde passarmos, precisamos deixar rastros de bem ou do bem. E por que não dizer rastros da presença de Deus? Porque aonde o cristão está, Deus está. Jesus está. E ali aonde o cristão está, que Jesus também está, ali pode acontecer um grande bem na vida de qualquer pessoa. Porque ainda hoje, Jesus passa fazendo bem. Agora, através de mim e de você. Através dos cristãos que trabalham na messe do Senhor. Hoje o Senhor te convida a participar da sua messe, a ser um trabalhador, a ser um evangelizador. Porque tem muita gente que ainda hoje está sofrendo muito. E o pior, que ainda não conhece a Deus, que ainda não conhece Jesus, que ainda não conhece o Senhor. E poderão chegar ao conhecimento de Jesus, a experimentar o amor de Deus, através de nós, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Que o Senhor, por meio do seu Espírito, sempre nos inspire palavras e gestos, ações, para que possamos ajudar muita gente que está precisando, que está sofrendo, que está à beira de um desespero. Façamos o bem, assim como fez o Senhor. Que o Senhor abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.